Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema circulatório. Então, bora lá? Vamos falar um pouquinho sobre esse sistema. Então, nessa aula a gente vai estudar as funções, né, do sangue, compreender também a anatomia do sistema circulatório, sobre a pequena e a grande circulação. Então, super importante vocês saberem diferenciar, né, o que que é a pequena, o que que é a grande circulação. E como que ela, né, no caso, a circulação está relacionada com o ciclo cardíaco e também, consequentemente, com a pressão arterial e os outros valores, como, né, pulso e frequência cardíaca. Veremos também que algumas doenças podem afetar o sistema circulatório, trazendo, então, alguns danos ao sistema e à pessoa, né? Então, o sistema circulatório é, enfim, uma das partes, né, da anatomia humana, fisiologia humana, que é muito importante a gente entender, principalmente para trabalhar, né, para quem está dentro da área da saúde e, enfim, para cuidar dos nossos pacientes e, enfim, saber identificar qualquer alteração, né, a partir dos sinais vitais. Então, vamos lá. Ah, então, assim, o que que é o sistema circulatório? O sistema circulatório ele é formado pelo conjunto de órgãos que compreende coração, artérias, veias, vênulas e também os vasos capilares. Lembrando que o coração, pessoal, ele funciona como uma bomba que realiza a pressão necessária para o fluido do sistema circulatório. Então, assim, é uma forma que eu costumo explicar para vocês assim. Imagina que o nosso coração ele funciona mais ou menos como uma bomba. Então ele precisa, né? Por isso que a gente tem então o batimento cardíaco. Então o batimento cardíaco nada mais é do que um bombeamento de sangue para todo o nosso organismo. Então assim, como o nosso coração está aqui no, né, entre os pulmões, né? Localizado entre os pulmões, mais um pouquinho inclinado para o lado esquerdo, não significa que o coração ele fique do lado esquerdo, mas ele tem uma leve inclinação para o lado esquerdo, tá? Então, ele é localizado entre os dois pulmões, tá? Com uma inclinação mais leve para o lado esquerdo. Então, vamos pensar assim. O nosso coração, ele é uma bomba, certo? Uma bomba porque ele que vai fazer o quê? A pressão necessária para que o sangue consiga fluir por todo o nosso corpo. Quando eu digo por todo o nosso corpo, é desde a região central até as extremidades. Então, as extremidades são os dedos das mãos, os dedos dos pés, aqui é a região da cabeça, do cérebro. Então, tudo que é extremo, tudo que é na região periférica. Então, aqui está a região central, né? E a região periférica do nosso corpo, né? Então, os pés, as pontas, as extremidades das mãos, aqui é a região do cérebro, né? Da região encefálica. Então, o nosso coração, imagina comigo, ele precisa fazer com que o sangue circule por todas essas partes. E como que ele vai fazer isso se ele está aqui no meio, certo? Comparado ao resto do nosso corpo. Ele fica na localização central. Como que ele vai fazer isso estando na região mais central, se ele precisa fazer com que esse sangue flua por todas as extremidades. Por isso que ele é uma bomba, tá? Então, por isso que ele é conhecido como uma bomba, que vai bombear sangue, vai empurrar esse sangue para todo o nosso corpo, tá? Então, novamente, eu vou ler ali para vocês. O coração funciona como uma bomba que realiza a pressão necessária para o fluido do sistema circulatório, certo? Então, o nosso coração ele funciona como essa bomba que vai bombear sangue a partir da região torácica, né? Até todas as extremidades do nosso corpo, certo? Então, ó, olha que coisa mais linda, né, pessoal? Ah, isso tem uma coisa que eu adoro em anatomia. Então, assim, olha que bacana, que perfeição, que coisa divina, né? Então, aqui está o nosso coração, ou seja, a nossa bomba. E o coração, então, ele vai fazer o quê? Ele precisa bombear sangue para todas essas áreas que vocês estão vendo aqui. Então, aqui vocês conseguem ver que tem pontinhos, né? Que estão em vermelhos, né, na cor vermelha, e aqui tem alguns pontos, né, e tal, e regiões que estão na região com a coloração azul. Qual que é a diferença dessas duas cores, né? Então, assim, todas essas partes que estão na cor vermelha são as artérias, tá, pessoal? Não esqueçam. Tudo que está em vermelho são as artérias, e tudo que está em azul são as veias,
ok? Tá? Artérias em vermelhinho e azul as veias. O coração, ele vai bombear o sangue primeiramente pelas artérias, tá? E esse sangue, depois que ele chega em todas as extremidades, ou seja, lá no dedão do pé, nos dedos das mãos, lá na região do cérebro, do encéfalo, ele retorna para o coração, ok? Só que a gente já vou falar para vocês como que vai, como que volta bem certinho. Eu só quero que vocês compreendam por que que o coração é considerado então como essa bomba, tá? Porque ele que vai bombear sangue para todas essas artérias e veias, ou seja, todas essas ramificações que vocês conseguem visualizar aqui, tá? Então, o coração que vai bombear sangue. Por isso que ele precisa de força, de contração, para gerar uma pressão, ok? Pelas artérias, que eu já vou explicar para vocês mais um pouquinho sobre isso. Então, bora lá. Lembrando que o coração, anatomicamente, então, ele é composto por dois átrios e dois ventrículos. Os átrios são as câmaras superiores do coração, então, os átrios são as câmaras superiores do coração, e os ventrículos são as câmaras inferiores, que recebem, então, o sangue venoso. E também o sangue arterial. Já vou falar para vocês um pouquinho sobre a diferença entre os dois tipos de sangue, tá? Então, tem a diferença entre o sangue venoso e o sangue arterial. O átrio e o ventrículo direito recebem o sangue venoso vindos do corpo. Já o átrio e o ventrículo esquerdo recebem o sangue arterial vindo dos pulmões. Então, assim, o que que é átrio? Prof. do céu, o que que é átrio, o que que é ventrículo? Então, ó, aqui eu coloquei o desenho para vocês, aqui, ali no quadro, né? Tá bem pequenininho, mas só para vocês entenderem. Então, eu desenhei, tentei desenhar um coração, que anatomicamente é bem diferente desse coração que a gente desenha, né? Mas, como vocês podem ver, eu dividi ali em quatro lados, quatro quadrantes, né? Quatro partes principais. Lembrando que as partes superiores ali de cima, ó, são os dois átrios, e as partes inferiores, os ventrículos, tá? Denominação da divisão da anatomia do coração. Já vou mostrar para vocês a imagem dele. Mas só para vocês entenderem. Então, assim, quando a gente fala de anatomia, como vocês podem ver aqui, ó, então esse desenho aqui é o que é realmente a anatomia do coração. E aquele desenho que eu fiz para vocês é o desenho que a gente faz, né, o coração, né, enfim, que a gente aprende lá desde criancinha a desenhar para ficar mais fácil para a gente compreender, ok? Então, como vocês podem ver, até que lembra um pouquinho o coração que a gente desenha na escola. Então, ó, aqui, ó, parte de cima e a parte de baixo, tá? Então, ó, aqui em cima, como eu coloquei ali para vocês, as quatro regiões principais, quatro partes principais são os átrios e os ventrículos, tá? Então, essa região aqui a gente denomina como átrio direito e essa região aqui como átrio esquerdo. Pessoal, nunca esqueçam da parte da anatomia que são os planos anatômicos, tá? Então, assim, quando a gente se baseia pelos planos anatômicos, ou seja, como que eu visualizo a anatomia, eu preciso entender que a imagem que eu vejo do coração, o desenho do coração, ou qualquer parte do corpo humano, da anatomia, que eu veja de frente, sempre vai estar do lado oposto. Que vocês podem estar pensando, nossa, por que que a professora falou que aqui é o ato direito, se para mim eu estou visualizando do lado esquerdo, tá? Porque assim, a gente precisa pensar do ponto de vista anatômico, que é, imaginem, pessoal, que esse coração pertence a um paciente, né? Então, o paciente está na frente de vocês, né? Então, por exemplo, ó, não preciso ir muito longe. Como eu estou fazendo uma videoaula, então, o meu lado direito é este aqui, ok? E eu sei que para vocês é o lado oposto. O meu lado esquerdo é esse aqui. E eu sei que para vocês é o lado oposto. Por quê? Porque eu estou de frente para vocês, né? Então, tem essa alteração de imagem, tá? De lados. Mesma coisa o desenho anatômico, tá? Então, imagine que o desenho anatômico está virado de frente para vocês. Então, tudo que está virado de frente altera o lado direito e esquerdo, ok? Então, tá certo. Aqui é direito, né? Pelo ponto de vista anatômico, e aqui é esquerdo. Ok? Conseguiram compreender? É um pouquinho confuso, mas sempre se baseiem pelo espelho, né?
como se vocês estivessem olhando alguém de frente para vocês. Então, sempre vai ser o lado oposto, novamente. O meu lado direito é esse aqui, o meu lado esquerdo é esse aqui. Para vocês é o inverso, né? Porque a gente está de frente um para o outro, né? Então, mesma coisa que o coração e qualquer desenho anatômico que vocês forem estudar, tá? Sempre vai ser o lado oposto ao que a gente visualiza, porque daí é a posição anatômica, beleza? Então, aqui, átrio direito, átrio esquerdo, aqui do ladinho, ó. Então, átrio direito, essa parte superior, átrio esquerdo, também a parte superior do outro lado, aqui embaixo, ó. Daí nós temos os ventrículos, que é essa região aqui inferior. Então, ventrículo direito, como eu falei, sempre o lado oposto, e ventrículo esquerdo, tá? Então, aqui nós temos a divisão básica da anatomia do coração, átrios e ventrículos, tá? Então, assim, o que que acontece? Olha que coisa mais linda o nosso coração. O nosso coração, como eu comentei com vocês, ele funciona como uma bomba, certo? Precisa bombear sangue. Para que ele consiga bombear sangue, ele necessita de força, ok? Então, além dos átrios, ventrículos e das partes principais, que são as veias e artérias, nós temos aqui também, ó, o miocárdio, tá? Miocárdio, como vocês podem ver aqui, é esse músculo grandão aqui, ó. Toda essa musculatura do coração. É um músculo que reveste o coração e que executa a força de contração cardíaca, tá? Então, esse aqui é o nosso miocárdio, tá? Miocárdio. Outra coisa que eu quero que vocês vejam aqui. Tudo que está em azul, tudo que tiver em azul, representa as veias, tá? Então, as veias sempre vão estar em azul, como eu mostrei na outra imagem ali de cima. E tudo que está em vermelho são as artérias, tá? Eu já vou falar um pouquinho para vocês sobre a diferença entre as veias e as artérias. Lembrando que o nosso coração, novamente, ele tem a função de bombear sangue para todo o nosso organismo. Aí, assim, para que esse sangue seja bombeado, então vão entrar em dois tipos de circulação, certo? Que é isso que eu vou falar para vocês. Bom, uh, mas antes de falar sobre a circulação, eu vou comentar aqui também um pouquinho sobre o batimento cardíaco, tá? Então, assim, o nosso coração, ele tá aqui. Eu vou pedir para vocês, né, quem estiver assistindo e tal, tentem fechar a mão de vocês, fechar um pouquinho a mão de vocês e fazer um pouquinho mais de força, né? Tentem apertar bem forte a mão de vocês. E aí, podem soltar e relaxar. Agora, só me respondam uma coisa. Em que momento vocês geraram mais pressão, ou seja, mais força? Na hora que vocês apertaram as mãos ou na hora que vocês relaxaram? Com certeza na hora que vocês fizeram um movimento de força, de pressão, tá? Ou seja, por que que eu estou dizendo isso? O nosso coração, ele precisa realizar o batimento cardíaco, certo? Para que esse sangue circule e chegue em todo o nosso organismo e depois retorne ao coração. Então, o nosso coração ele precisa bombear, ele precisa estar bombeando. E para que ocorra o bombeamento, ele precisa de uma força, né? Uma força, ou seja, uma pressão, tá? Então, o nosso coração ele realiza dois movimentos principais, que é a sístole, ou seja, a contração, e a diástole, que é o relaxamento. E, como vocês concordam comigo, né? Quando a gente faz esse movimento de pressão, a gente exerce uma força, ou seja, uma pressão, uma contração muito maior do que quando a gente relaxa. Por que que eu estou dizendo isso? Quando o nosso coração realiza a contração, ele está executando o movimento de sístole. Automaticamente, ele vai precisar gerar uma pressão muito maior no movimento de sístole, certo? Que a gente chama de pressão arterial sistólica. Por que pressão arterial? Porque a função do coração é bombear sangue. E a primeira parte, né, que acaba tendo esse bombeamento de sangue oxigenado, são as artérias, que eu já vou falar para vocês também sobre isso, certo? Mas eu só preciso que vocês entendam que a sístole é um movimento de contração. Se é uma contração, tem uma força maior e precisa de uma pressão maior, né, para que consiga executar esse movimento. E a diástole é o relaxamento.
Ou seja, quando o sangue, quando o coração, ele só vai receber aquele sangue que já circulou pelo corpo inteiro e está retornando. Então, por isso, pressão diastólica, ou seja, diástole. Então, quando o coração executa uma força de contração maior, é quando ele vai executar a pressão sistólica, ou seja, ele vai enviar, ele precisa de uma força muito grande para enviar sangue arterial para todo o nosso organismo. Já na pressão sistólica, o que que acontece? Esse sangue já percorreu todo o organismo e retornou. Então, ele retorna, ele fica tranquilo, fala aí de boa, né? Só, o coração só recebe esse sangue de novo. Então, por isso que daí é a pressão diastólica, né? Que é uma pressão que é mais baixa, né? Do que a sistólica, porque não tem força de contração, só de relaxamento, tá? Por que que eu tô falando isso? Quando a gente fala de pressão arterial, é exatamente isso. Pressão sistólica, que seria a pressão 120, né? E pressão diastólica, que é a pressão 80. Então, 12 por 8, tá? Então, a gente nunca pode ver a pressão arterial muito próxima uma da outra, por causa dos movimentos de contração cardíaca. Se tiver muito próximo, a pessoa precisa ver o que está acontecendo com o coração, né, em relação à força de contração. Então, por isso que é perigoso, certo? Então, aí precisa ir no médico cardiologista, ok? Então, depois a gente vai retornar e falar mais um pouquinho sobre isso. Então, vamos falar agora sobre os tipos de circulação. Então, assim, o nosso coração, ele realiza dois tipos de circulação. Então, tem a pequena circulação e a grande circulação. Pequena circulação, por que é chamada de pequena circulação? Porque o trajeto é menor, tá? Então, pequena circulação é a circulação que o coração realiza, mas com um trajeto menor, por isso, pequena. E grande circulação é a circulação que o coração realiza com um trajeto maior, por isso, grande circulação. Nas literaturas, nas videoaulas, enfim, em qualquer lugar que vocês forem pesquisar sobre as aulas, né, de sistema circulatório, a, a maioria dos professores, livros e tudo mais, cita primeiramente a pequena circulação e depois a grande circulação. Bom, mas eu vou fazer o inverso, porque eu vejo que é muito mais fácil de vocês entenderem e relacionarem os dois tipos de circulação, começando pela grande circulação e terminando na pequena, do que começar pela pequena e terminar pela grande, tá? Então, eu vou fazer o contrário do que a maioria dos profs e literaturas fazem, que é falar primeiro sobre a pequena e depois sobre a grande. Tem diferença? Não, porque, enfim, as duas são importantes, mas eu acho que fica mais fácil de vocês memorizarem, né? Pelo menos para mim, quando eu, né, estudei na faculdade e tal, eu vi que foi muito mais fácil de entender, começando pela grande circulação e depois para a pequena circulação, beleza? Então, existem dois tipos de circulação no nosso coração, nosso sistema circulatório, que é a grande circulação, ou seja, aquela circulação que vai fazer um trajeto muito maior pelo corpo, e a pequena circulação, que vai fazer um trajeto bem menor. Então, a grande circulação é aquela que percorre todo o corpo, e a pequena circulação é a que percorre somente entre coração e pulmões, beleza? Então, assim como existem dois tipos de circulação, isso é muito importante de vocês entenderem né, para conseguir compreender o que é pressão arterial, o que é batimento cardíaco, o que sangue arterial, sangue venoso, veias, artérias e tudo mais. Então, assim como existem dois tipos de circulação, existem dois tipos de sangue também. Então, existe o sangue arterial, ou seja, o sangue que é das artérias, como eu mostrei para vocês ali, tudo que está em vermelho, né? Todas as ramificações vermelhas são as artérias, e o sangue venoso, que são as ramificações azuladinhas. Então, qual que é a diferença entre o sangue arterial e o sangue venoso? O sangue arterial, ele é rico em oxigênio, ok? Tá? Isso é importante vocês saberem. Nunca esqueçam disso. Sangue arterial é o sangue rico em oxigênio. E o sangue venoso é o sangue que é pobre em oxigênio, tá? Então, sangue arterial, são todas aquelas ramificações vermelhas que eu mostrei para vocês, deixa eu até voltar aqui para vocês lembrarem, ó. Tanto aqui está o coração, tá? Tudo que está em vermelho são as artérias. Tudo que está em vermelho são as artérias.
Tudo que está em azul são as veias, tá? Então, o sangue arterial, que é esse aqui que está em vermelho, é o sangue que é rico em oxigênio, tá? O sangue arterial é o sangue rico em oxigênio, que é o sangue que vem das artérias. Já o sangue venoso, que é o que está em azul aqui, é o sangue que é pobre em oxigênio, tá? Que é o sangue que retorna através das veias. Então, quando o coração bombeia sangue, esse coração ele está rico em oxigênio, ou seja, ele começa rico em oxigênio, ele começa aqui pelo sangue arterial. Quando esse sangue percorre todo o nosso corpo, ele volta sem oxigênio. Então, ele volta com sangue venoso, tá? Então, tudo que está em vermelho, sangue arterial, que é rico em oxigênio. Tudo que está em azul, sangue venoso, que é pobre em oxigênio, ok? Então, vamos lá, continuando aqui. Então, assim, como eu comentei com vocês, o nosso coração ele vai realizar dois tipos de circulação. E eu vou, como eu falei, eu vou quebrar alguns, alguns costumes, né? Que é de falar primeiro sobre a pequena e depois sobre a grande. Então, eu vou fazer o inverso. Eu vou falar sobre a grande circulação primeiro, para ficar mais fácil para vocês entenderem o trajeto que acontece. Então, assim, como eu mostrei para vocês ali em cima, em relação à pressão arterial, quando a gente fala de pressão arterial, o que que é pressão arterial? Novamente, é a pressão, a força de contração que o nosso coração vai precisar executar para que ocorra o processo de circulação. Então, assim, vamos começar pela grande circulação, que acontece a partir do movimento de sístole, ou seja, a contração do coração. O nosso coração ele se contrai, ok? Ele se contrai e aqui, ó, tudo que está em vermelho, lembra? Sangue arterial. Tudo que está em azul, sangue venoso. Então, assim, o nosso coração ele vai realizar a contração muscular, tá? E através dessa contração, ele vai impulsionar o sangue arterial para as artérias, tá? Só que quando ele impulsiona esse sangue arterial através das artérias, ele está gerando o batimento cardíaco, ou seja, o que a gente chama também de frequência cardíaca. Lembrando que quando a gente vai aferir frequência cardíaca, a gente deve considerar os pulsos, né, arteriais, né? Porque a nossa pressão, por exemplo, ela é arterial, a pressão não é venosa. A nossa pressão, que a gente afere, né, a PA, é arterial, ok? Então, o nosso coração ele vai estar bombeando o sangue primeiramente através das artérias. Por isso que quando a gente vai verificar os sinais vitais, a gente verifica os sinais através das artérias e não das veias, né? Você não vai localizar a veia do paciente para verificar o pulso, é a artéria, tá? Então, o coração começa enviando sangue arterial através do batimento cardíaco, ok? Então, o coração, ele vai fazer essa pressão, né? Essa contração, que automaticamente vai gerar uma pressão interna, né? E também pressão das artérias. Lembrando que as artérias são ricas em